Preciosíssimo e amado Pai Celestial, queremos te dar graças por tudo quanto o Senhor tem realizado a nosso favor. Ó Deus, por isso aqui todos estamos sumamente agradecidos e pedimos que o Senhor venha coroar esta reunião de um modo especial. Como acabamos de ver, irmãos sendo consagrados, chamados para o ministério, que cada um possa correr, ó Deus, esta carreira que lhe é proposta de uma maneira fiel, para que naquele dia possa ouvir aquele convite: meu bom servo, entre no gozo do teu Senhor. Abençoa-nos nessa manhã de um modo especial, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um instante, irmãos? Eu acho que a melhor forma é eu segurar na mão mesmo, né? Nós temos estado com vocês aqui, aliás, tem sido uma maravilhosa reunião e eu desejava muito estar nessa reunião, porque é um lugar conhecido, ou melhor, eu pensava que conhecia, né? Há 40 anos atrás eu andei por aí, mas agora eu não reconheço nada. Mas eu fiquei muito feliz de reencontrar velhos irmãos, irmãs, velhos cernes, né? E agradeço pela honra que o amor, a estima, a honra que vocês têm por nós e como nos prestou ontem. Eu agradeço a Jesus Cristo por tudo isso. E hoje pela manhã vimos a consagração desses 3 irmãos para levar adiante essa obra sob a orientação, a tutela do seu pastor. Então, eles estarão na frente no trabalho e eu só quero dizer, sejam corajosos, sejam prudentes, busquem em tudo a direção do Espírito. O cargo de um pastor, de um obreiro, é um cargo público. E tudo que é público está à vista de todos. Eu gostei de ver o pastor Márcio orando pelas esposas, pelos filhos, filhas, netos. E vocês, filhos, filhas, ajude os seus pais a terem condição de manter este evangelho como com o teu exemplo. Entende? Ele precisa de ajuda e a esposa também precisa de ajuda. E saiba que em primeiro lugar, para um pastor, a obra está em primeiro lugar. A família já pega um lugar secundário, mas é assim que nós temos que caminhar. Eu só quero ouvir notícias que tudo vai bem, está bom? Então, que Deus abençoe. Eu estive aqui na Transamazônica desde 73, foi por aí, né? Creio que até 78, por aí assim. 79? Então 6 anos por aí. Nós estivemos aqui e como eu fico feliz de saber
que não foi em vão o trabalho. E Deus tem abençoado, e aqui vocês estão. Então, depois de todos esses anos, eu não sei quando que eu voltarei, ou talvez seja a última vez agora, né? E só vamos nos rever do outro lado. Mas eu estarei lá pela graça de Deus e quero reencontrar cada um ali, se assim for. Mas se ele me permitir vir, então eu sou meio imprevisível, né? Vamos ficar de pé. Eu quero ler as Escrituras em Atos, capítulo 2. Eu quero conversar com os irmãos, as irmãs, nesta manhã. Eu espero não ser tão longo, sempre foi o meu desejo, mas nunca consegui ser um pastor de tiro curto. Eu quero ler Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que o Senhor acrescente a bênção da sua palavra. Sentai-vos. No dia do Pentecoste, foi o dia que Deus veio e cumpriu, vamos dizer, o seu grande propósito, seu grande plano, habitar no seu povo. Deus veio viver na sua igreja. Este era o plano que é oculto na mente de Deus. Cristo em vós, a esperança de glória, o que Paulo nos diz. O mistério que esteve oculto e escondido em todos os tempos e que agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança de glória. Nós vemos que no Monte Sinai, Deus desceu da montanha e tinha sua tenda. Deus habitava com eles, mas aqui era Deus neles. Então, o Pentecoste, irmãos, foi algo que realmente selou o plano de Deus. Deus vivendo em sua igreja. Agora, o que foi que o povo viram, ou que o povo viu ali no dia do Pentecoste? O povo que eu estou me referindo é os judeus, não aqueles quase 120 cristãos, mas os judeus. O que foi que Jerusalém viu no dia do Pentecostes? Ainda no mesmo capítulo, nós lemos o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente
e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Logos agora estava se repartindo e pousando sobre os crentes. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E a todos pasmava e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto com Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto? Que isto quer dizer? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mosto, quer dizer, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que estava acontecendo ali no dia do Pentecoste foi Deus vindo e habitando na sua igreja. E é claro que isso trouxe uma perturbação, porque eles não ficaram quietos, como estiveram ali durante aqueles 10 dias, no sótão. Eles desceram para a rua, cheios de coragem, e correndo aquela voz. E é claro que logo isso atraiu uma multidão, e o povo estava perplexo, perguntando: o que é isto? O que vem ser isso? E o que é que o povo ouvia? Deus sendo glorificado através daquelas línguas. E se fosse qualquer assunto, ele saberia que não seria Deus, mas ali estava Deus sendo
glorificado. Então Pedro foi o que se levantou e deu uma resposta. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha gente, olha meus irmãos, ninguém aqui não está bêbado. Mas o que está acontecendo neste momento é o cumprimento do que disse o profeta Joel. E quando ele mostrou as escrituras se cumprindo, é claro que aqueles judeus, toda aquela gente, nos diz a Bíblia que eram pessoas religiosas, pessoas que tinham esperança, criam nas promessas, só que eles não estavam situados, vamos dizer, dentro do cumprimento das promessas. Por isso interpretaram mal. Mas eles tinham em seus corações o desejo da verdade. E quando eles viram aquela palavra, aquela promessa se cumprindo, logo eles queriam aquilo que aqueles irmãos estavam desfrutando. Porém, antes deles fazerem a pergunta, em Atos 2:37, que faremos nós, varões e irmãos? Quer dizer, queremos receber isto que vocês têm recebido. Agora, o que é que devamos fazer? O que é que devamos fazer? Antes que eles perguntassem, Pedro apresentou a pessoa de Cristo. Olhe bem, Pedro lhes apresentou a pessoa de Cristo. Nós, muitas vezes, quando alguém quer saber sobre a mensagem, geralmente nós apresentamos o batismo, nós apresentamos doutrinas. Mas o correto, em primeiro lugar, é a pessoa de Jesus Cristo. Foi o que Pedro apresentou ali em Atos capítulo 2, lá na casa de Cornélio, sempre em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. Fazendo um parênteses, você pergunta, por que a pessoa de Cristo? Porque a doutrina, com o passar do tempo, ela vai perdendo a canto. Não vai se firmar o suficiente só na doutrina. Mas quando se tem a pessoa de Cristo, e esta pessoa é a vida eterna. Vida eterna é uma pessoa. Então o evangelho ele irá se manter, porque o cristianismo é a única religião no mundo que tem que se aceitar a pessoa. O budismo tem que se aceitar a sua filosofia, o confucionismo, os maometanos, mas o cristianismo é a pessoa em primeiro lugar. Então, é o que nós devemos fazer o que os apóstolos fizeram. E quando é uma pessoa, então você vai ter relacionamento, companheirismo. Quando a moça ela aceita o rapaz, ela não aceita. Ela não está aceitando as suas maneiras só, ela está aceitando a pessoa. E é claro que as suas maneiras, diríamos, as suas doutrinas, vêm após. Então Pedro apresentou a pessoa de Cristo e mostrou, em resposta à pergunta, que faremos, varões e irmãos? Pedro mostrou que para chegar àquela promessa,
para chegar àquela promessa, aquilo que eles tinham recebido, eles deveriam dar uns passos. Quais passos? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. 3 coisas nós temos ali em Atos capítulo 2, verso 38. O arrependimento, o batismo e o terceiro, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o arrependimento, tudo isto, vamos dizer, a justificação, a santificação, é para chegar à terceira etapa, que é o batismo com o Espírito Santo. Você não foi batizado em nome do Senhor Jesus simplesmente para dizer, está tudo pronto, tudo está feito e eu estou bem. Não. Nós devemos prosseguir. Por isso eu dei até um pequeno título à minha mensagem. Não pare, prossiga. Não pare só na justificação. Eu creio no Senhor Jesus. Eu me arrependi. Eu recebi o seu nome. Eu creio na santificação. Você tem que ir e cruzar o Jordão e passar para a terra da promessa. Quando Israel saiu do Egito, não foi para ficar no deserto e nem ficar nas boas pastagens ali em Bazã, mas foi para que atravessasse o Jordão e tomasse posse da terra prometida. E a nossa terra prometida é o batismo com o Espírito Santo. E recebereis o dom. Isto não está falando daqueles 9 dons, línguas, profecias, cura, maravilha, ou isso, aquilo. Aqui está falando do Espírito Santo, o dom celeste, que é Cristo. Então não é os dons, não, aqui está falando o dom. Em Hebreus 6, podemos ver que está em maiúsculo, recebereis o dom do Espírito. Quando a samaritana encontrando Jesus ali, Jesus disse, mulher, se tu conheceras quem é que está falando contigo, ali estava o dom de Deus. Então vejamos, irmãos, que você não deve simplesmente parar e pensar que está tudo bem. É como diz o irmão Brana, o batismo te coloca na igreja. O batismo te coloca em companheirismo. Te coloca na igreja, você tem compromisso de assistir, de
manter o trabalho ali. Então o batismo vos coloca na igreja. Mas ele não te coloca em Cristo. Mas a Escritura nos diz em 1 Coríntios 12, 13, que por um Espírito somos todos batizados num corpo. O que te coloca no corpo, e este corpo é a noiva de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E nessa manhã você tem que ver o seu lugar. Se você realmente já entrou neste corpo, que por um Espírito somos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebidos de um mesmo Espírito. Você tem que saber aonde você está. Diz o profeta, você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ser justificado. Mas você não pode receber o batismo do Espírito Santo. O Deus em você, o dom de Deus, sem primeiro passar pela ordem, a justificação e a santificação. Uma certa vez eu estava batizando um senhor ali na Argentina. Eu olhava ele e parecia ser o homem mais simples, mais pobre. Sua caminhoneta, sua moradia. E a sua esposa era bem gorda, eu digo que já morreram. Usava um pano ao redor da cabeça, parecendo uma cigana. Contudo, ele era talvez o homem mais rico da região. Mas vivia uma vida miserável. E quando eu estava falando sobre o batismo para ela, eu recordo que ela disse, mas tem uma palavrinha aí antes do batismo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E aquilo me marcou. Desde então, quando eu vou batizar alguém, eu não vou batizar simplesmente por batizar. Eu ensino o que é o arrependimento, o que você tem que fazer, então restituir o que não é teu, acertar a vida e pôr em ordem. Para que o nome de Cristo tenha efeito realmente. Arrependei-vos. E é o que acontece, vamos dizer. Eu penso que há muita gente que vem, pede o batismo, desce as águas, mas não tem aquele arrependimento. O nojo pelas coisas erradas do seu passado. E justamente por isso é que seguem na prática das velhas coisas, mesmo depois de ser batizado. Não houve um arrependimento genuíno. É como descer um pecador seco e sair um pecador molhado, porém batizado. Segue cobiçando, segue com suas maledicências, segue fazendo suas trapaças, segue fuxicando, segue vestindo indecentemente, às vezes encomprido um pouquinho só, mas a tua veste deva ser a veste diária. Deve cobrir os seus joelhos, minha irmã, mesmo quando você está sentada. Não essa coisinha aí que fica
tocando aí pelo joelho, mostrando as pernas. Não. Você, homem, tem que virar o seu rosto e continuar sendo cristão quando passa aquela coisa. Então é necessário buscar aproximação de Deus, a santificação, e não somente como uma conduta de vida, mas também a santificação corrigindo as coisas erradas que você cria. Jesus disse: santifica-os, ó Pai, na tua palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação, às vezes, nós só olhamos pelo lado da conduta de vida, mas ela tem que corrigir suas velhas formas erradas de crer, limpar dessas coisas também. Você não pode arrastar velhas tradições, coisas erradas, para dentro daquilo que é novo. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque vai estragar a ambos. Você não queira colocar as coisas de Deus em odres velhos, odres secos. Não, você tem que colocar o vinho novo em odres novos. Então é necessário ter o Espírito Santo para poder dar um verdadeiro testemunho de Deus. Jesus nunca deixou a sua igreja ir sem antes receber o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, ele disse: subi a Jerusalém, ficai lá até, olha o advérbio de tempo, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, até os confins do mundo. Testemunho, não creio que é só isso, pregar, anunciar, falar. A maior pregação é o nosso viver. É a tua maior pregação, minha irmã, meu irmão. É a minha maior pregação. É o nosso viver. Porque para viver ser um cristão, você não consegue ser, ninguém consegue ser um cristão sem o Espírito Santo em si. Você pode esforçar, pode colocar regras. Pelo contrário, ninguém é um cristão sem o Espírito Santo. Então, Deus, ele está levando a sua igreja a ter, mostrando o que eles precisam, o poder de Deus. Uma coisa que eu quero dizer, irmãos, só conhecimento da verdade não te segura diante das tentações. Eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu conheço os mistérios, eu sei disso, eu sei daquilo. Isso não vai te segurar. Não vai segurar essa mocinha quando aquele rapazinho chegar ali e dizer: linda. Rapaz, a moça chega e diz: olha, eu estou há muito tempo te observando. É? Você precisa ter a experiência com o sobrenatural. Não uma visita, mas venha, Senhor, e faça morada em mim. Isto é o que dá força. Como pregou o irmão Brana, para que foi dado o Espírito Santo. Ele foi dado para trazer santidade.
Ele lhe foi dado para você não cobiçar a mulher de outro homem. Ele foi dado para trazer coragem. Para que foi dado o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, fique lá até que do alto vocês sejam revestidos. E eu penso que se não tivesse vindo, eles morreriam ali. Agora veja só. Tiago, irmão do Senhor, disse que, aliás, Paulo disse que Cristo, depois de ressuscitado, foi visto por umas 500 pessoas. E vamos dizer que todas essas 500 ouviram Jesus dizendo, vocês vão para Jerusalém, fique lá. Vamos dizer que eles foram. Mas eles, quem sabe alguém ali, já no segundo, terceiro dia, olha, eu tenho uma vaca que vai dar cria e eu tenho que estar lá, senão pode morrer. E ela que vai dar leite para meus filhos. Eu tenho uma promissória, eu tenho um compromisso, mas eu vou logo, eu volto, ou isso e aquilo. E foi passando-se os dias e a coisa foi resumindo. Que não chegou a ser 120, quase 120. Vamos dizer uns 118 por aí. A 119, irmãos. Cada um tinha um compromisso. Mas o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam ali. Não quem esteve por ali 2, 3 ou 5 dias. Ou até 9 dias, mas quem estava ali no 10º dia. E o que é que eles faziam? Eles oravam, eles cantavam, eles estavam esperando, se preparando. E para receber o Espírito de Deus, você tem que dar tempo para Deus. Dá tempo para Deus. Orar, jejuar, buscar. Às vezes pode vir com 2 dias, uma semana, mês ou até anos. Mas é preciso permanecer ali até permanecer na presença de Deus. Porque é justamente o Espírito Santo em nossas vidas que nos dá vitória. Se você está de pé, meu irmão, tem tido uma vida de vitória, é por Ele. Não é pelos teus méritos. Não é pelo teu conhecimento da verdade. O que é o Espírito Santo? Vamos dizer em uma linguagem moderna. Ele é a nossa imunidade. Ele é a nossa imunidade. É o anticorpo para resistir. Todos os ataques desses vírus, dos demônios, você tem que estar bastante imunizado, cheio de Deus. E lembra que Jesus disse, se a casa fica limpa e adornada, aquele velho espírito pode retornar. E se olha ali, está vazia. Ele vai trazer mais 7 espíritos piores do que ele. Por isso que o último estado de um homem, de um cristão pervertido, é pior do que quando ele era um ímpio. Isso é uma verdade. Mas se o diabo olhasse e visse que a casa tem um novo morador, essa mulher tem o Espírito Santo, esse homem tem Deus, e aí ele ia perder a esperança. Ele não teria chance nenhuma. Então não é bom ter uma vida limpa, santificada somente. Você tem que se encher de Deus. Você tem que ter
o Espírito de Deus na condução. A minha mensagem, sempre eu digo isso, é arroz e feijão, feijão com arroz. Eu não entro em questões de mistérios, não é isso. Eu quero saber como vai o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, o seu companheirismo. Porque este relacionamento com Deus, ele supera qualquer coisa. Você tem prazer, você tem alegria, você tem gozo eterno. Você tem o que doutrina não te dá, porque você tem Deus dentro de você. Sansão, ele deu, diz o profeta, sua força para Deus e o seu coração para Dalila. Porque Sansão, ele deu o seu coração para Dalila, porque ali não tinha Deus. E há muitos homens, mulheres que têm realmente de Deus dons, bons propósitos, e fazem tudo pela causa de Deus. Quando o leão veio contra Sansão, ali estava o Deus presente, e Deus o livrou da morte. Mas olha que tipo de vida vivia Sansão. Ele, quando entrou em Gaza para ter vida como uma prostituta, a cidade de Gaza, ele saiu ali, viu os portões fechados e, quem sabe, um portão de 2 toneladas, ele pegou, tirou daquilo e levou montanha acima. Quem ia atrás de um homem desse? Ninguém. Há muita gente que tem dons e se engana com os dons. Se enganam. Porque uma vez pensando, Deus opera por mim, Deus fala por mim, eles pensam que estão bem. Eu penso que se Deus não lhes abençoasse nesta situação, eles iriam parar e dizer, onde que está errado? Então os dons enganam, as bênçãos enganam. Só porque você é abençoado, prospera financeiramente, só porque tudo vai bem, acha que isso é a prova de que Deus está contigo? O sol vem sobre justos e injustos. E as bênçãos de Deus, elas só provam uma coisa, que Deus é bom. Só isto, que Deus é bom. Mas veja, Sansão deu seu coração para Dalila. E isso aí acontece. Mas isso acontece com homens e mulheres que não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus, ele vem e toma este homem de dentro. E como disse Paulo, Paulo, prisioneiro do Senhor, mostra-me as tuas algemas, Paulo. Era por dentro, era em seu coração. Agora, vocês sabem que você assume um compromisso quando você é batizado. Igual Sansão tinha aquele compromisso de manter o seu cabelo crescido. Mas quando ele deixou cortar o seu cabelo, diz a Bíblia que Deus se retirou. Deus se retirou. E ali estava Sansão, um homem como qualquer outro. Até mais fraco do que outros, não é certo? Mas, se Sansão tivesse aquele compromisso dentro de si,
como selo. Como diz Paulo em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados. É o selo. E este selo, irmão, ele traz segurança, ele mostra que é possessão, que você é de Deus, até o dia da redenção. Aí é que está a segurança. Por isso, irmãos, Deus enviou o seu Espírito, como diz o profeta, para te dar certeza de que vais rumo ao céu. Você não vai viver em incerteza. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está bem crente, amanhã não sabe se é crente. Hoje está fervoroso, amanhã está mais frio do que uma geleira. Não. O Espírito Santo, ele veio para te dar certeza de que vais rumo ao céu. Ele veio para te dar coragem. Ele veio para tirar aquela glória que você sentia pelo mundo antigamente. Como diz o profeta, a glória de Sodoma e Gomorra paralisou a fé de Ló, mas não a de Abraão. Você não vai ter a sua fé paralisada pelas vitrines das modas. Não, para querer atender aquele colega, aquela professora, ou sei lá quem mais, com medo de ser criticada. Irmãos, quem converte é o Espírito Santo. O próprio Deus, ou o próprio Jesus disse, Pedro, quando você se converter, talvez fosse eu, você, nós iríamos questionar Jesus, mas Senhor, deixei minha família, falam mal de mim, que eu sou irresponsável, deixei tudo para te seguir, tenho passado medo ao teu lado aí, enfrentando tantos problemas, temos passado fome, frio. Isso não prova que eu sou convertido? Mas era uma conversão diferente. E quando você se converter, Pedro, ajuda os seus irmãos. Confirma os seus irmãos. Como diz o profeta, ninguém é convertido sem ter o Espírito Santo. Por isso que o batismo lhe põe na igreja. Está certo? Está certo. Ali você tem a ceia, ali você tem um lava-pés, ali você tem os irmãos, você está no caminho. Mas não deva parar aí, é o que eu quero dizer. Você não deva parar. E lembre-se, pastores, essa é uma obrigação nossa, porque a igreja vai até onde apontamos. Jesus apontou até onde a sua igreja tinha que ir. Agora, se o pastor não tem isso na vida, como que ele vai ensinar? Como que ele vai dar? Por isso é uma obrigação do pastor, do líder, insistir, levar, acompanhar o seu povo até que receba o Espírito Santo em sua vida. Até que receba Deus, aí sim, você, como diz a Escritura, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você vai ter o mesmo sentimento. Como que vamos ter
o sentimento de Cristo sem Cristo? Como vamos ter misericórdia? Como vamos ter o que disse ele? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que você vai ser humilde? Como que você vai ser mansa, temperante? Por isso que, muitas vezes, o que acontece é que o pastor está mais para um lado de um conselheiro, vamos dizer, psiquiatra ou psicólogo. Irmã, não seja tão braba assim. Irmã, trata teu marido melhor. BBB. Irmão, olha, atenda a sua família. Aí aquela... Sabe o que é que precisa mesmo? Meu irmão, você tem que se converter. Você tem que ficar diante de Deus até essa natureza ser mudada. O novo nascimento lhe traz isso. O novo nascimento lhe traz nova natureza, novas atitudes. E o batismo do Espírito Santo, ele simplesmente vem dar força e poder a essa pessoa nascida de novo. Mas nós ficamos aí lidando e não levamos as pessoas, vamos dizer, direto onde tem que levar. O que você precisa, irmã? Você crê que Deus é um Deus de maravilha? Você crê que Deus é um Deus de maravilha, irmão? Qual uma das maiores maravilhas? Deus curou esse, Deus curou aquele. Irmãos, é a cura de um espírito aleijado. Entende? Um espírito, uma natureza violenta. Uma pessoa que tinha a natureza daquela, como diz o profeta, brigava com a serra circular. O que você precisa, irmã, é chegar mais a Deus. Mas eu fico tão estressada, nervosa, quebro tudo em casa, xingo o marido de gato e lagarto, eu faço isso e eu perco o controle. Desculpa, irmão, é que você está só na igreja. Você está na igreja. Você ainda não está no corpo de Cristo. Irmão Febrônio, que corpo é esse? Não é a igreja? Não, este corpo de Cristo é a noiva. Este é aquele que ele irá ressuscitar os que dormiram e transformar os seus membros que estão vivos hoje para encontrar com ele nos ares. O corpo de Cristo é formado desde o primeiro cristão até o último. Vamos dizer, desde Estevão até o último que chegar. Em como eu posso pertencer a esse corpo? Você tem que ser nascido nele. Por um Espírito, sois todos batizados por um Espírito. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, servos ou livres. Então, este é o corpo que vai no arrebatamento. Esta é a igreja de Deus aqui na terra. É o seu corpo. Vocês estão me entendendo? Mas, e como veio esse corpo? Ele é batizado por um Espírito. Por isso aí está a receita do apóstolo. Arrependa, seja batizado em nome de Jesus. Para que tudo isso? Para chegar aonde nós chegamos. Então quer dizer que o irmão Febrônio, o batismo em nome do Senhor Jesus, tudo isso, é somente os primeiros passos? Sim. O profeta diz, se você é batizado em nome de Jesus Cristo e não recebeu o Espírito Santo, você faz Deus seu mentiroso.
Porque tudo isso é justamente para chegar nesta promessa. E esta promessa é o grande plano que Deus tem para com cada um de nós. É um direito seu, é um direito meu. Agora, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus disse sobre aquele juiz, que disse, eu não temo a Deus, nem temo a homem nenhum, mas eu vou fazer justiça para essa viúva, que está diariamente me pedindo que faça justiça. Jesus disse, ouça o que diz o juiz, o mau juiz, quer dizer, o juiz ímpio. Não atenderá a Deus os seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Não atenderá a Ele? Quem é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Lhe pedindo um peixe lhe dará uma cobra? Jesus disse, vós sois maus, sabeis ser bons para vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará do seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Mas há um grande problema, é que às vezes queremos pedir em cima de critérios pessoais, méritos pessoais. Quando você se achar que você vê que você não é nada, e que ele é tudo, e que você não tem nada para poder apresentar que vala alguma coisa, como diz a Bíblia, que a nossa justiça são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Vocês sabem o que é trapos de imundícia? Antigamente, eram os mods, creio que é essa palavra, os mods de hoje. Isso é o que é trapo de imundícia, por melhor que seja a tua justiça. Então não chegue a Deus pensando que você tem crédito. Chega a Deus e diga, Senhor, eu preciso para glorificar o teu nome. Eu quero ser o que disse o Senhor, uma luz, um sal dentro da minha família, na minha vizinhança, lá no meu trabalho, entre os meus companheiros. Isto é o que é necessário, irmãos. Isto é o que é preciso. Então, o grande problema que hoje existe é este. Quero repetir para que grave bem. É que vem até uma altura e para. Esse é os problemas com nossa gente, com a nossa igreja. Nós trazemos o povo, vamos evangelizar, trazer o povo à igreja, sim. Mas só isso. Temos que levar um pouco mais adiante. Eu tinha um certo irmão muito querido, ele partiu para o Senhor, um irmão na fé. E um homem que realmente você olhava e dizia, olha, você está bem, vai indo. Daí um dia ele me disse, irmão Febrônio, Deus me deu um sonho e me falou, e ele me disse que eu estou no caminho certo. Mas eu devo prosseguir. Eu devo prosseguir. E qual é o alvo? Vamos lá. Paulo diz, deixando, não que eu seja perfeito, mas busco a perfeição. Uma coisa eu faço que é deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo em Cristo Jesus pela soberana vocação de Deus. Pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o nosso alvo, irmãos. Receber a pessoa de Cristo em nossas vidas.
Agora, deixe as coisas que para trás ficam. Coisas que não é convenientes. Mágoas, ódio, afronta, guarda aquela dificuldade por causa desta, daquela afronta. Entende? Aquele prejuízo, aquele que pegou emprestado e não te devolveu, e te lançou em um monte de dificuldades. Deixe as coisas que para trás ficam. É necessário entender isto. Paulo diz, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Quer dizer, você tem direito, você tem razão, mas para uma cristã é lícito? Para um cristão é lícito? Para um ministro é lícito? Temos que pesar essas conveniências. Então, temos que prosseguir. E é o que eu estou dizendo para vocês, todos aqui. Eu vejo nossos jovens, filhos de irmãos. Não é porque você nasceu em um lar cristão, teve este privilégio, você aprendeu os hinos, você gosta da igreja, conhece tudo. Isso não quer dizer que você está bem. Você tem que ter a tua experiência, o teu batismo, o teu encontro com Deus. E isso é o que vai te firmar pelo resto da sua vida. Então devamos prosseguir. Não pare. Mas pastor, eu já fiz isso. Mas você já recebeu o Espírito Santo? Olha os frutos. Olha os teus frutos, eles dirão. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Então eu volto a este ponto para que você guarde. A tua decisão, o teu batismo está certo. Ele te trouxe aqui para a igreja, para a ceia, para a comunhão. Mas isto não quer dizer que você, ou quem quer que seja, pertença ao corpo. A noiva, o corpo de Cristo aqui na terra, aquela que irá no rapto, e somente ela irá. Então aí é onde está o grande problema, irmão. Pastores, eu quero deixar isso com cada pastor, com cada obreiro, porque essa é a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade, levar as pessoas, indicar, caminhar com elas, orar com elas, ensinar-lhes e dizer, irmãos, o alvo é mais adiante. Prossiga. O irmão Branda, na mensagem de desespero, ele conta que uma vez, por certo, a irmã que sempre estava com vai e vem, com seus problemas, e ele estava sentado no púlpito e viu ela orando. E ela orou um pouco, daí ela disse, agora eu creio que está tudo bem. O irmão Branda levantou de lá e disse, permaneça. Permaneça. E ela foi aprofundando na oração, ela entrou no Espírito. Dali um pouco ela disse, Senhor, salva-me. Só Deus é que pode nos dar a genuína condição em que nos encontramos. Quanto mais alto vive uma pessoa em Deus, mais longe ela vê o pecado.
Tudo depende disto. Então, quanto mais uma pessoa tem Deus, ele olha de longe e já vê que vê o diabo vem embrulhado ali como presente. Mas não se engana. Agora, quem não conhece, quer dizer, vive uma vida, um nível aí, ó. Se você vive diante de uma árvore, você só vê essa árvore. Mas se você subisse acima, você veria toda a floresta. Tem gente que não vê pecado em lado nenhum, né? Mas essa roupa está bem. Está bem? Está bem? Essas coisinhas está bem? Se você entrasse mesmo e chegasse mais, você ia dizer: Senhor, me liberte. Senhor, me salve. Senhor, me transforme. Tenha misericórdia de mim. Isaías pensou que tudo estava bem. Tudo. Profeta, né? Um profeta grande. Mas quando ele entrou na presença de Deus, Isaías 6, e ele viu o Senhor em seu trono, e ali estava aqueles serafins com 3 pares de asas, com 2 voavam, 2 asas, com 2 tampavam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías chegou a essa atmosfera, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Quer dizer, tenha misericórdia de mim, Senhor. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas enquanto a pessoa ela não chega a Deus como precisa, ela nunca conhece a sua posição, nunca conhece o seu estado, nunca vê que tem que ir mais, caminhar, prosseguir. Às vezes você acha que está tudo bem. Mas eu quero dizer, achegue-se a Deus, como diz ele, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então, queridos, eu vou terminando aqui, mas que você lembre-se disto. Está bem, você que está na igreja, tudo bem, está bem, mas prossiga. Como Deus disse para aquele irmão: você está no caminho certo, mas prossiga. E aquele pobre irmão vivia solito na sua casa, lá no mato, na roça. Esses dias conversando com o filho dele, porque esse irmão partiu, o filho dele disse: eu tenho as mensagens do papai, tudo grifada. E quantas vezes eu cheguei ali, a gente até com dó dele, ele dizia: não, eu gosto de estar só. Eu grito, eu oro, eu louvo a Deus aqui, eu choro. Quer dizer, ele cruzou, foi além do véu. Foi além do véu, chegou diante da glória de Shekinah. E ali, uma vez dentro do véu, no batismo do Espírito Santo, você está livre dos ruídos do mundo. Dos problemas, dos fuxicos, das políticas religiosas. Você está na presença de Deus. E é nessa presença aonde a vara velha de Arão, manuseada, encebada, vamos dizer, de tanto uso, em uma só noite reverdeceu, deu casca, deu galhos, deu folhas e deu flores e deu frutos.
Isso mostra que a presença de Deus é vida. A presença de Deus é vida. O velho maná nunca se deteriorou, manteve o seu frescor. Irmãos, tudo envelhece, menos Deus. Certa vez, eu ainda estou esticando aqui, eu vi um velho pregador, eu era jovem. Eu vi um velho pregador dizendo, essas mensagenzinhas que a gente tem aí só, o sinal, ou isso, aquilo. Agora eu tenho uma mensagem, tinha achado um ismo. E eu pensei, eu vi já uns dois dizer isso. Eu pensei, o sinal, Cristo em vós, é a maior coisa que existe. O guardinha ali na Irlanda, girando seu castete, os pastores americanos chegaram e disseram, Senhor, onde é que está acontecendo o avamento aqui na Irlanda? Senhores, vocês estão diante do avamento da Irlanda. É por dentro, Deus em você. Você vai ter prazer mesmo no meio às lutas, meio às provas, seja o que for. Ele é a satisfação completa. Fiquemos de pé. Pai, é somente isto que nós queríamos transmitir aos teus filhos. O Senhor pôs em nosso coração. E agora eu peço que o Senhor ponha no coração de cada um deles. E o desejo, a insistência, Pai, para que busque até que a porta se abre. É um direito da minha irmã, é um direito da moça, da criança, é um direito do irmão, é um direito de cada um aqui. Pai, venha encher-nos do teu Espírito, venha tomar conta do controle, Senhor. Venha tomar o controle das nossas vidas. Venha encher a cada um, Senhor, da tua presença. Eu recordo que Pedro e João foram açoitados e saíram ali felizes, não reclamando, murmurando, lamuriando, mas felizes por se acharem dignos de apanharem pelo nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Que cada um te conheça em verdade, Senhor. Não numa história, não conhecer o Senhor na igreja, mas conhecer o Senhor numa experiência do verdadeiro e genuíno Pentecoste. Tu és o mesmo. Que o Senhor possa vir sobre cada um, Senhor. E que cada um tenha, Senhor, a sua experiência, o seu Pentecoste, o seu selo, Pai. Seja com o teu servo, pastor Márcio, e com esses irmãos que foram consagrados, pastores que se encontram presentes, pregadores, também nossas irmãs e irmãos, com cada família aqui. Que cada um possa olhar com mais sinceridade e humildade e se achegar a Ti com reverência, com respeito e com ação, se achegar a Ti. Pai, seja com Teus filhos e os abençoe agora e sempre. Amém.